queridos amigos. Muito bom dia a todos que nos ouvem, que nos acompanham. São 8 horas, hoje é o dia 4 de janeiro de 2024, o primeiro Hora Espírita de 2024 e recebemos de presente um sábado lindo. E é muito bom estarmos aqui para dar início a mais um programa Hora Espírita que vai ao ar todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã, pela Rádio Chapecó FM 100.1. O programa Hora Espírita está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense e pertencentes à 12ª União Regional Espírita, e tem por objetivo trazer a esse espaço temas de interesse geral, passagens do Novo Testamento ou ainda da codificação espírita, para que possam ser estudados à luz da doutrina espírita. O programa de hoje traz como tema as 3 revelações. Lembramos que já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó e você está convidado a participar conosco, enviando sua pergunta ou seu comentário pelo Facebook da rádio, ou sua colaboração através da live, onde acompanhamos ao vivo. Você também pode participar do programa através do WhatsApp 2049 1212. Fica o convite para que você conheça as nossas redes sociais, Hora Espírita Chapecó, no Facebook, no YouTube e no Instagram. Marque aquele amigo que achas que gostaria de ouvir sobre o tema tratado. Curta e compartilhe nosso conteúdo. Lá você encontra todos os programas anteriores, informações sobre as casas espíritas de Chapecó e região e pode ver o anúncio dos próximos programas. E na equipe de trabalho dessa manhã, contamos com a presença dos nossos queridos amigos Kleber, do Centro Espírita Gotas de Luz. Bom dia, Kleber. Muito bom dia, Fábio, Michel, a todos que nos acompanham. É um prazer imenso abrir 2024 trazendo os ensinamentos do Cristo sob a luz da doutrina espírita. E o Michel, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, Michel. Bom dia, amigos, que temos um bom estudo hoje. Eu sou a Fábio, da Associação Espírita Nosso Lar, e serei a vossa âncora nessa manhã. Cumprimentamos também o nosso operador da rádio, o nosso amigo João. Antes de darmos início à nossa conversa, queremos registrar o nosso agradecimento àqueles que contribuem para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas. Aos nossos amigos que colaboram de forma anônima e ao nosso patrocinador, a Palmar Impermeabilizações, ao qual pedimos licença para ouvirmos o seu recado. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Estamos apresentando o programa Hora Espírita com o tema As 3 Revelações. As 3 revelações divinas, segundo o Espiritismo, são a de Moisés, a de Jesus e do Espiritismo. Auxiliando a compreensão gradativa de Deus em nossas vidas, cada uma delas traz um aspecto essencial da mensagem de Deus para a humanidade. A revelação de Moisés trouxe lições da justiça divina. A revelação de Jesus, por sua vez, trouxe a revelação insuperável do amor de Deus. E a revelação espírita, por fim, traz a sublime tarefa da verdade, com a explicação da imortalidade da alma, da reencarnação e da comunicação com os espíritos. Essas 3 revelações constituem um conjunto harmonioso de ensinamentos que visam o progresso moral e espiritual da humanidade. E para começarmos a nossa conversa de hoje e entendermos esses aspectos tão importantes, eu vou perguntar para o Michel o que é uma revelação. Então, lá no capítulo 1 do livro A Gênese, o Kardec fala que o significado seria de sair de sob o véu, ou seja, descobrir, dar a conhecer algo que é desconhecido. Então, falando propriamente das revelações divinas, a primeira questão seria que todas elas devem ser baseadas na verdade.
porque se elas não são verdadeiras, não são fatos e aí também não são revelações. No sentido da fé, a revelação ela se diz particularmente das coisas espirituais, que o homem não pôde descobrir pela inteligência nem com o auxílio dos sentidos, e aí cujo conhecimento Deus vai lhe dar através dos seus mensageiros. Então essa revelação divina ela é feita por espíritos superiores, em nome de Deus e por meio de profetas, que seriam pessoas que vêm auxiliar nessa compreensão. E ela é dosada do grau de evolução de cada povo que a recebe, e de acordo com o local e a época em que se dá. Nós temos, por exemplo, de uma lei divina, os 10 mandamentos, que até hoje eles vigoram, né? Se qualquer pessoa que aplicar, se vê que... Assim que como talvez seja mais conhecida também, né? E as leis da ciência, por exemplo, a lei da gravidade, né? Ela funciona em qualquer parte do globo, funciona aquela lei. Então, são estudos de pessoas, né, mais inteligentes que vieram a trazer, né? Então, elas têm essa função, então, de relembrar e confirmar verdades anteriormente reveladas, desfazem ideias erradas e deturpações e acréscimos indevidos, e ampliam os conhecimentos e perspectivas para o ser humano. O Cristo e Moisés, então, são os mais conhecidos, né, que foram os dois grandes reveladores que mudaram a face do mundo, e nisso está a prova da sua missão divina, o que vamos aprofundar no decorrer do programa. Kleber, o que são as 3 revelações do Espiritismo? Então, como nós conseguimos acompanhar pela explicação aqui do Michel, né, essas revelações, elas são conhecimentos que são trazidos à luz da humanidade em períodos, em épocas, né? E nós encontramos isso tanto no aspecto religioso, como no aspecto científico, como no aspecto cultural, enfim, né, em todas as áreas do saber da humanidade. E quando nós falamos das 3 revelações do Espiritismo, nós estamos nos referindo agora às revelações que têm um aspecto ou um cunho espiritual, né? Religioso, podemos assim dizer. A doutrina espírita nos ensina que Deus, ou que a lei de Deus foi revelada à humanidade sobre 3 aspectos essenciais, ou seja, a justiça, o amor e a verdade. E essas revelações, elas foram trazidas para a humanidade, cada uma em um tempo específico da humanidade, né? Então, quando nós falamos da justiça, ela está se referindo, ao aspecto da justiça, está se referindo à primeira revelação. Então, nós estamos falando de 3 revelações. A primeira revelação com a justiça, que foi trazida, que foi dada a Moisés trazer ao conhecimento da humanidade, né? Então, conhecemos a história, né, do povo hebreu, que se desloca após um período de cativeiro lá no Egito, né, e que se desloca pelo deserto durante 40 anos e que foi conduzido por Moisés. Moisés dá a esse povo, então, a primeira revelação, trazendo a ideia de um Deus único, e estabelece as leis, né, os 10 mandamentos que você bem citou aqui, né, Fábio? Então essa é a nossa primeira revelação, que ela vem então com Moisés, que estabelece a figura de um Deus único, criador de todas as coisas, e estabelece os 10 mandamentos, que são um norte para aquele povo que peregrinou pelo deserto durante 40 anos e que serviu e serve até hoje de roteiro para toda a humanidade de forma geral, né? E não apenas no cristianismo, né, mas em outras religiões monoteístas. A segunda revelação, ela vem 1.200, 1.400 anos aproximadamente depois da primeira revelação, que ela vem trazendo o aspecto do amor, que vem trazida através de Jesus. Então Jesus, ele vem confirmar a ideia de Deus único, ele vem confirmar a ideia de justiça através dos 10 mandamentos, mas ele vem falar agora que esse Deus, que num outro tempo ele é trazido como um Deus firme, rigoroso, que precisa ser temido, num povo que precisa ser impressionado mais pelas questões da vida material, ele vem trazer uma face do amor de Deus, né? A relação que devemos estabelecer com Deus através do amor. Ele vem trazer também um entendimento de que, além de termos um Deus que nos auxilia nos aspectos materiais da vida, ele também é um Deus que nos traz uma relação com a vida espiritual. Então Jesus, ele vai, além de mostrar um Deus amor,
ele vem nos dizer de recompensas que teremos não apenas nessa vida, mas no reino futuro, né? Eles falavam o reino dos céus ou o reino de Deus, né? Então ele vem nos dizer agora, para uma humanidade um pouco mais amadurecida, que Deus, além de ser um Deus único, ele é um Pai amoroso e bom, e que ele recompensa ou reconhece os esforços e as lutas das pessoas, né? Não apenas através, vamos dizer assim, entre aspas, recompensas imediatas da vida presente, mas principalmente ganhos na vida futura, né? No reino dos céus, como ele muito afirmou. E a terceira revelação, ela traz o aspecto da verdade. Então, a terceira revelação, ela vem não por uma personalidade, como a primeira e a segunda, Moisés e Jesus, mas através da doutrina espírita, que foi organizada, que foi codificada por Allan Kardec, mas um conhecimento do mundo espiritual, trazido para a humanidade, dizendo agora, ou explicando agora, né, essa representação de Deus e essa relação que temos com Deus e com a própria vida espiritual que Jesus ele se encarregou de apresentar. E a doutrina espírita agora ela vem explicar, né? Ela vem nos dizer de onde nós viemos, para onde nós vamos e o que nos cabe realizar aqui, né? Então essa é a terceira revelação, que num tempo, então, fazendo uma análise temporal, né, numa linha entre a primeira e a terceira revelação, nós temos entre Moisés e Jesus cerca de 1.200 a 1.400 anos, que é a primeira e segunda revelação. E da segunda revelação para a terceira revelação, entre Jesus e o Espiritismo, nós temos aí 1.800 anos. Então, já deu tempo de a humanidade desenvolver um amadurecimento para em cada período ela receber as revelações condizentes com o seu nível de amadurecimento espiritual. Então, por essa cronologia, e como é interessante, como é perfeito isso, né? O Michel vai nos falar isso com mais precisão. Mas a gente pode observar que elas vêm conforme a necessidade e no tempo em que elas são possíveis de serem acolhidas, compreendidas, né, pela humanidade. Michel, então, cada uma delas tem um papel específico na evolução humana, é isso? Isso. Como é que nós podemos compreender essa questão? Veja que a primeira revelação está baseada nesse convívio de Deus com o povo hebreu, né? Então veja lá que os 10 mandamentos e toda a história que é relatada na Torá é a prova que Deus nunca desiste de nós, né? Ele está sempre lá. A pessoa erra, ele vai lá e dá uma nova chance. Ele vai lá e apoia. Ele vai lá e tenta dar uma lição, tenta dar um chamado, né? Então todas essas relações a gente vai ver lá nós conhecemos com o Antigo Testamento, né? Mas nós ocidentais, né? Então toda essa interação e essa busca, né? Que Deus está sempre buscando esses irmãozinhos. Mesmo o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos já estava lá no Antigo Testamento, estava lá em Deuteronômio. Mas as pessoas não tinham maturidade, né? Como é que tu ia dizer, por exemplo, se Jesus reencarnasse na época de Moisés, como é que Jesus ia dizer assim, ame teu inimigo, se eles estavam sendo escravizados, estavam fugindo das pessoas, né? Eles ainda estavam sendo perseguidos pelos egípcios, né? Então era difícil para aquele povo compreender uma coisa que era um pouquinho, um grau acima, né? Então, eles já tinham esse conhecimento que eles tinham que amar a Deus de todo o coração, de toda a vontade da alma, ao passo até de sacrificar o seu dinheiro para servir o próximo. Tanto é que até hoje eles têm esse costume, né? Que a pessoa bate na porta, eles têm que atender, acolher e dar comida para elas, né? Então, existia já, só não tinha essa maturidade de todo o povo compreender isso. E aí o que acontece? Olha só. Naquela época não era uma lei de Moisés, mas era vigia o olho por olho e dente por dente, que já é uma evolução na humanidade. Porque, por exemplo, antes do olho por olho e dente por dente, às vezes eu empurrava a Fábio ia lá e trucidava minha família inteira. Daí se decidiu que não, se eu empurro eu só posso ser empurrado, se eu corto um dedo eu só posso perder um dedo. Aí, uma forma de equilíbrio de vingança. De uma equidade, né? de violência. E aí o que Moisés faz? Diz, não matarás. Então já é um passo a mais. Mas aí quando vem Jesus, ele diz assim, olha, não é só não matar, você tem que tentar amar o teu inimigo. Cada então, vez né, é um passo adiante. É um passo adiante. Só que isso também é difícil de a gente compreender, né? Então, Jesus, ele convida a amar os inimigos, a fazer o bem aos que nos caluniam, perdoar as ofensas, e isso demandava uma maior maturidade, que era difícil, mesmo para os apóstolos, né, que estavam convivendo com Jesus, eles tinham essa dificuldade de entender.
E aí no final da vida ele fala, olha, vocês têm que amar o próximo como eu amei vocês. Então, para quem é discípulo de Jesus, ele tem esse desafio ainda maior, né, do que esse do povo. E aí o ensino espírita ele vai trazer então base dos motivos do porquê que a gente tem que agir assim, demonstrando então que a gente é um espírito imortal, que nós temos os nossos entes queridos que seguem no plano espiritual conosco, que nunca se perde nenhum sentimento, né, de amor, se perde, a gente mantém esses laços fraternos, que há uma comunicação com esses espíritos e que há razões para a gente estar vivenciando tudo que acontece na nossa vida, tem uma razão e um porquê. Só que às vezes a gente só vai compreender isso quando a gente voltar ao plano espiritual. Então a gente tem que ter paciência, sabendo que esse Deus amoroso, como o Kleber colocou antes, ele está a todo momento nos amparando e nos buscando para que a gente possa fazer o melhor aproveitamento possível dessa vida. E a gente vai ter então tantas vidas quanto forem necessárias para a nossa evolução. Assim então ele traz o consolo ao nosso coração e sustenta a nossa fé para a gente praticar esse amor e essa caridade. Perfeito. E você veja o quão importante foi que Jesus tenha trazido essa percepção diferente de Deus, né? A gente sabe que por muito tempo a humanidade teve um comportamento temente a Deus. Deus era uma figura que causava medo nas pessoas. E também é preciso entender que naquele contexto isso foi necessário, né? Nós vivíamos um período de um atraso muito maior do que vivemos hoje. Hoje a humanidade enfrenta, sim, muitas dificuldades em termos morais e espirituais, e as pessoas às vezes falam, o mundo está acabando mesmo, o ser humano não tem mais conserto, mas esquecem que já foi muito pior. Nós já fomos muito mais atrasados, nós já vivemos tempos muito mais difíceis. A gente só não lembra, mas muito provavelmente estivemos lá, né? Então houve um tempo em que foi necessário que o ser humano tivesse medo de algo, para que ele pudesse... O medo balizava o comportamento. Então, eu não deixava de tirar a vida do outro porque eu respeitava a vida. Eu deixava de tirar a vida do outro porque eu tinha medo que algo me acontecesse. Então, foi necessário esse equilíbrio. Mas como essa ideia de Deus amoroso, de Deus que dá colo, de um Deus que é pai, né? Ela é muito mais consoladora, ela é muito mais confortadora para o ser humano, né, do que o Deus que julga, que pune, que castiga, né? E interessante porque realmente, se nós pensarmos nesses três aspectos ou nessas três revelações, talvez sendo um pouquinho repetitivo, mas eu acho que é uma questão bem interessante de se pensar, se refletir. Com Moisés, as consequências para aqueles que não seguiam, não adoravam a Deus ou que não seguiam as leis, que na verdade eram as instruções, as orientações, elas eram imediatas. Eles sentiam essas consequências na própria vida, naquele tempo, né? Então isso causava um temor e justamente por temer a essas consequências, o povo daquela época se submetia, né? Com Jesus, né, o desenvolvimento, o entendimento, o desenvolvimento intelectual, já há um ganho moral, e aí Jesus ele já vem falar que as consequências elas serão sentidas também na vida após após a morte, digamos assim. Então esse temor ainda continua, né? Se teme a Deus, porque, bom, se eu não tiver uma consequência nessa vida, eu posso fazer muitas coisas aqui, eu posso passar a perna no próximo, eu posso me valer de vantagens para ganho pessoal em detrimento das outras pessoas, né? E fica tudo bem, né? Mas lá depois da morte eu vou ter as consequências. Então ainda é um temor. E a doutrina espírita, ela vem dizer das consequências que isso vai gerar na vida imediata e também na vida espiritual. E como nós podemos reparar essas consequências já na vida imediata. Então, olha só, ela vem esclarecendo, né? Não que devemos agora abandonar aquilo que foi trazido de revelação lá por Moisés ou por Jesus e ficar com o Espiritismo. São apenas a mesma
São as mesmas leis. A essência é a mesma. A essência é a mesma. No entanto, agora o entendimento, para que a gente consiga ter um entendimento maior, um desdobramento maior dessas leis agora, a maturidade da humanidade, ela condiz com o entendimento, né? Então, é muito interessante a gente pensar que a doutrina espírita agora ela vem tirar o véu, né? Fazendo com que nós possamos entender aquilo que em outro tempo não era possível. Faltavam elementos de comparação, faltava conhecimento científico para que nós pudéssemos entender. Por exemplo, Jesus falava do amor, né? De que devemos amar o próximo, perdoar os inimigos. E hoje a gente, através da ciência, da medicina, conseguimos constatar que muitas doenças são geradas pela falta do perdão, por gerarmos ainda sentimentos de rancor, de mágoa. Então, é uma constatação científica que o não perdoar faz mal nessa vida. E o Espiritismo vem dizer as consequências disso para o futuro, né? Então a gente começa a entender de uma forma mais ampla, e isso faz com que não temamos mais, mas sim entendemos o porquê que não devemos reagir de tal forma pelas consequências que são inevitáveis. Muito bem. Você está acompanhando o programa Hora Espírita pela Rádio Chapecó, FM 100.1, hoje com o tema As Três Revelações. Você pode acompanhar o programa de hoje também pelo Facebook da Rádio Chapecó, que já está no ar, enviar sua contribuição, seu questionamento e também sugerir temas que você gostaria que fossem abordados nos próximos programas. E nós estamos muito felizes porque estamos com uma companhia excelente. Várias pessoas estão acompanhando o programa hoje. E nós queremos mandar um bom dia e um abraço para a Lia, nossa colega, o seu Nelson, a Mona Lisa, a Idair, a Aline, que está nos desejando um feliz 2024, a Cleci, Dari também nos mandando cumprimentos pelo ano novo, a Dirce Facine, a Zenesi, a Marley, a Ivone, a Tânia, a Neuza, a Associação Espírita Amor e Caridade também nos acompanham aqui, nos desejando um bom dia. E gostaríamos de lembrar, então, a gente sabe que nós temos uma audiência muito qualificada, né? Então, o pessoal que nos acompanha é um pessoal que lê muito, que estuda muito. Lembrar que eles podem, sim, contribuir, além de questionar, e que a sugestão que vem dos nossos amigos que nos seguem é muito importante para a elaboração também, para a escolha dos temas dos próximos programas. Então, a gente pede sempre uma colaboração nesse sentido. Então, vamos seguir com as nossas revelações aqui. Kleber, a primeira revelação, a de Moisés, o que é que nós podemos aprender com ela? Bom, a primeira revelação foi um evento muito importante na história da humanidade. Tanto é que ela deu início à religião judaica, que hoje ela está presente, né, no mundo e de uma forma muito representativa, né, e ela deu as bases moral e ética para o povo hebreu. Então, e como nós falávamos anteriormente, a primeira revelação ela traz a ideia de um Deus único. Num tempo em que existia muito forte a crença no politeísmo, né, que era a crença em vários deuses, principalmente a influência de Roma, que estava conquistando várias partes do mundo, né, e levando essa ideia do politeísmo, né, o Deus do trovão, Deus da chuva, Deus de várias coisas, né? E aí o povo hebreu institui na humanidade a crença de um Deus único. Então isso é muito importante, né? E entender que esse Deus único não é apenas para termos consciência, para a humanidade ter consciência de que tem um único Deus e está tudo certo. Não, é que esse Deus é um Pai, Criador de todas as coisas, Criador de todos os seres, e que há necessidade de uma relação com esse Pai, né? Então, não apenas instituiu a existência de um Deus único, mas um Deus que ele se relaciona conosco e um Deus que interfere de uma forma direta na vida das pessoas, né? E a instituição das vontades de Deus, dos desígnios de Deus através dos mandamentos, né? Então, isso é muito importante. Alguns apontamentos, então, que nos fazem
destacar a importância da primeira revelação. É a existência de um Deus único, um Deus soberano, a importância da justiça e da equidade, que é o que nós falávamos anteriormente, né? Um povo turbulento, um povo truculento da época, né? Que ficou cativo por séculos e de repente eles se veem livres, né? Em uma peregrinação, muitas pessoas caminhando pelo deserto precisava de uma organização, de uma ordenação. Então, essa revelação dos mandamentos deu um norte, deu uma direção. Ó, esse é o caminho, né? Esse é o caminho para aquele povo. E nós percebemos que esse é o caminho para a humanidade. Então a gente consegue perceber que a primeira revelação ela tem um nível de importância que não foi apenas naquele momento em que Moisés conduziu o povo hebreu, mas é uma lei eterna. Os 10 mandamentos, eles são de ordem divina e são eternos, eles permanecem até hoje e norteiam os passos da humanidade. Como a dizer assim, né, a Terra, ela foi planejada por Deus, ou ela foi concebida por Deus e foi construída com objetivos bem específicos, né? Teve um planejamento para esse orbe, para esse planeta, dentro da nossa galáxia, né? Assim como todos os outros. E a humanidade que foi inserida no planeta também tem um objetivo bem definido, tem um plano para a humanidade. E os 10 mandamentos, nós podemos entender que é a revelação desse plano naquela época para o povo, a dizer assim, ó, vocês vão ter que chegar a um objetivo seguindo esse caminho. Então nós podemos entender que é uma luz que Deus traz àquela época para aquelas pessoas se conduzirem para que a humanidade consiga atingir o seu objetivo na Terra, né? Então, dentro do nível nível evolutivo daquelas pessoas, Moisés fez muito bem o papel dele, né? Trazendo a revelação e conduzindo o povo. Até porque seria quase impensável guiar aquela população sem esse norte. Veja, né, que quando Moisés sobe para receber os 10 mandamentos, o povo já estava adorando outro Deus, né? Quando ele desce, ele já tem que primeiro comunicar e dizer, ó, não dá para ser assim, gente. Exato. Vamos, né? E outra coisa importante a se pensar nesse contexto é que junto com os 10 mandamentos, que foram as leis que Moisés recebeu no Monte Sinai, Moisés estabeleceu várias outras leis, várias outras diretrizes de condutas, né? E que foram se modificando com o passar do tempo, né? Porque justamente eram leis humanas e as leis divinas, que são as leis estabelecidas por Deus, entregues a Moisés no Monte Sinai, essas permanecem até hoje. Michel, a segunda revelação feita por Jesus, o que esta nos ensina? A vinda do Cristo, então, é uma grande demonstração do amor de Deus para com todos nós, seus filhos, né? Então, a gente aprende com o Espiritismo que Jesus é o governador do nosso orbe. E o que isso significa? Que desde antes de ser criado esse planeta, ele era designado para... Então, ele participou de toda a montagem. O mundo foi montado, foi projetado todos os animais, todas as plantas, toda a geografia, tudo isso Jesus participou. E aí quando chegou esse momento culminante de se apresentar então como Deus é para a criatura, ele poderia ter mandado inúmeros outros irmãos, mas ele resolve ele mesmo se corporificar para vir mostrar, né? Mostrando esse amor infinito que Deus tem, né? Porque imagina, né? O governador do orbe, o maior ser que a gente conhece aqui na Terra, ele veio para quê? Para servir a gente, né? Que todo o tempo que ele teve na Terra, ele teve servindo as pessoas. Então, Jesus ele traz novos ensinos, adequados àqueles tempos, né? De um povo que já conhecia um pouquinho sobre isso, né? Como a gente comentou lá no início, em Deuteronômio já estava a questão do amor a Deus e ao próximo. Só que era um povo que, de tanto eles temer a Deus, eles acabaram criando tantas coisinhas que até a maneira deles sentar na mesa eles tinham prescrito, eles tinham medo de errar. A maneira que eles tinham que ir lá adorar a Deus tinha toda uma prescrição. Então ritual. Começou a se... como hoje, às vezes a gente se amarra nessas coisas, né? Dizendo, não, mas se eu não tiver com roupa X ou roupa Y, eu não posso ir lá no culto, né? E não é isso que Deus
Deus quer da gente, né? Deus quer uma relação íntima da criatura para com Ele e um convívio disso, não de um ato exterior ou alguma coisa assim, né? Então isso, Jesus teve muitos enfrentamentos, né? Tanto é que ele falava, olha, não é o sábado, né? A gente tem que se valer do sábado para se melhorar, não temer o sábado e não fazer nada, né? Então essas coisas que foram sendo feitas. Então Jesus, ele também deixa bem claro, né, que ele não veio revogar a lei ou os profetas, mas ele veio então dar cumprimento. O que seria isso? É de como você deveria vivenciar esses 10 mandamentos, como é que a gente deveria conviver com eles, né? Então Jesus vai mostrando então esse sentido e vai corrigindo algumas distorções, né? Esse que eu falei antes do sábado é para o homem, não o homem para o sábado, né? Porque as pessoas não recolhiam nem o animal que tinha caído no poço. Se caiu o animal no poço no sábado, não podia fazer nada, porque era o dia do descanso. Né? Então era difícil a gente entender essas coisas, né? Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai dela. Ele desenvolve e adapta então ao grau de adiantamento moral daquele povo a essas situações. E por isso que ele ensina por parábolas, porque a gente tem que lembrar também que o povo hebreu era um povo iletrado ainda. Poucas pessoas sabiam escrever, então eles precisavam de histórias, eles precisavam disso. E aí também uma coisa que o Haroldo Dutra Dias fala, que a gente é um grande devedor, nós espíritas, dos judeus e dos cristãos, porque se não fossem eles escreverem, testificarem isso, a gente não teria hoje a doutrina, porque é uma sequência, né, de conhecimento. Veio dali. Isso. Então ele demonstra essa questão do amar os inimigos, exercício do perdão e fazer o bem ou orar pelas pessoas que nos fazem o mal. E isso é um fator que até hoje a gente tem muita dificuldade de entender, mas Jesus já tentava demonstrar, né? O que ele faz lá na cruz, né? Vencido do mundo, né? Derrotado, lá machucado, diz ao Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, demonstrando essa necessidade, né? Ele dá um exemplo, por exemplo, da vida futura, lá na parábola do rico e do Lázaro, né? Que ele fala, olha, você tem que cuidar do seu próximo, né? Se você tem mais coisas, você tem que aprender a dividir com o teu próximo, né? Porque daí depois não adianta você querer pedir que os espíritos vão lá ensinar as pessoas, porque eles já têm esse conhecimento, né? Ele falou, olha, o rico já tinha os conhecimentos dos 10 mandamentos, ele sabia que ele tinha que atender as outras pessoas. Não adianta agora você querer que o Lázaro, que está num lugar bom, vá lá e tente explicar para os outros, ele já tem esse conhecimento. Então, resumiu essa ideia então de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E mudou o enfoque negativo, que antes para os judeus era não fazer o mal. Jesus, ele pede uma coisa a mais, ele fala, tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei vocês por eles. Então a gente tem que ter uma virtude ativa com o nosso semelhante, né? E aí ele anuncia ainda na sequência, então, que haveria então um novo consolador, porque ele não poderia explicar tudo naquela época, ele precisaria de uma maturidade espiritual, né, das pessoas para entender outras coisas. Então ele ainda faz, né, essa questão, assim como Moisés falou, né, que viria o Messias, Jesus também fala que viria o Consolador lá no Evangelho de João, né? Então é isso, então esse grande papel que Jesus tem, e até os espíritos daí no Evangelho, no Livro dos Espíritos, lá sobre o capítulo da lei divina natural, até Kardec questiona, mas se Jesus é tudo isso, por que então veio os ensinos dos espíritos? E aí ele explica, né, que dá necessidade de a gente entender, de ter maior maturidade, de aprofundar, mas a gente não está reforçando o que o Kleber diz, né? A gente não está dizendo que o espiritismo é melhor que o cristianismo, o espiritismo é melhor que o judaísmo, é melhor que outra religião. Não. Todas as religiões são boas, desde que façam que você se modifique. Você escolhe aquela que é melhor para ti e você segue. A gente não é proselitismo dizer, não, só o espiritismo vai te ajudar, só o espiritismo vai te salvar. Não. Floresce onde Deus se plantou. Isso aí. E uma coisa interessante nessa questão de Jesus, é tão bonita a forma como ele conhecia o homem, né? Como ele tinha conhecimento profundo da humanidade que ele veio socorrer. Justamente isso fez com que ele viesse, né? Ele entendia a essência do ser humano e o quanto esse ser humano precisava de ajuda. E por isso também ele defendia amorosamente a humanidade. A gente sempre brinca que ele foi o melhor advogado que a humanidade teve, porque ele dizia o quê? Que o homem era muito mais ignorante do que mal. Perfeito. Até eu ia comentar posteriormente sobre esse assunto, né? Mas já que você trouxe à tona, é importante a gente pensar não só na mensagem trazida por Jesus através dos ensinamentos falados, as parábolas, enfim, né? Todo um contexto da oratória do Cristo, mas principalmente exemplificado por Jesus, né? As ações do Cristo, né? Que marcou muito, né? Os feitos de Jesus na passagem dele, né? Principalmente durante os 3 últimos anos de vida dele. E quando ele olhava uma pessoa, ele não olhava com os olhos do preconceito
aquele olhar que nós hoje temos, né? E que na época de Jesus era muito mais intenso ainda, né? O preconceito, a intolerância, né? A falta do amor, né? Era muito mais intenso. Então, quando Jesus, por exemplo, olha lá na praça a mulher que foi pega em adultério, né? E que os fariseus dizem que a lei manda apedrejá-la, né? E o que ele define que tem que ser feito, né? Então, Jesus, ele não a condena, né? Ele apenas fala: aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Então, ele olha aquela mulher com os olhos não de uma pecadora de fato, né? Pecadora entre aspas, né? De uma pessoa que está em equívoco momentaneamente, né? Mas como um espírito em evolução, que é o que nós vamos falar daqui a pouco, né? A visão que a doutrina espírita vem agora desenvolver, um espírito em evolução, assim como todos nós estamos aqui, né? Então, quando Jesus olha, por exemplo, Maria de Magdala, né? A prostituta, então ele olha para ela e ela, trazendo toda a sua problemática de vida, ele vê nela não uma prostituta, ele vê nela um espírito com um grande potencial de realização. Tanto é que a transformação dela é tão intensa que, após a desencarnação do Cristo, pelo advento do martírio na cruz, ela é a primeira pessoa que vê Cristo. E a transformação dela é tão intensa que a vida dela, depois disso, ela se resume em auxiliar aquelas pessoas portadoras da hanseníase, da lepra, naquele tempo, né, nas cavernas, nos locais de isolamento. Ela uma vida de doação e de adoração ao próximo, né? Então, Jesus, ele olha o ser humano e ele verifica em cada um o potencial positivo que cada um tem, né? Então, isso é importante destacar, porque se nós olhamos as pessoas ao nosso lado, nós normalmente não temos esse olhar do que a pessoa tem de potencial. A gente procura observar aquilo que a pessoa tem de imperfeições ali que se destacam, né? Você está acompanhando o programa Hora Espírita pela Rádio Chapecó, FM 100.1, com o tema As Três Revelações. Você pode acompanhar o programa de hoje também pelo Facebook da Rádio Chapecó, enviar a sua contribuição, seu questionamento e também sugerir temas que você gostaria que fossem abordados nos próximos programas. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Nós estamos nos encaminhando já para a parte final do nosso programa. E se você não conseguiu nos acompanhar desde o começo, acesse a página no Facebook Hora Espírita Chapecó e reveja desde o início. Continuando a nossa conversa, Kleber, a terceira revelação, o Espiritismo, a mais recente, o que é que ela nos ensina? Bom, a terceira revelação, ela se apresenta então, né, lá no século XVIII, no período do Iluminismo, né, no período das luzes, em que a ciência estava numa verdadeira e franca revolução, né, na humanidade, né, em que a visão religiosa não estava mais sendo aceita por uma grande parte da humanidade, né, tendo em vista os conhecimentos científicos que estavam em desenvolvimento. E justamente através dessa análise científica é que o Espiritismo surgiu, né? Quando Allan Kardec, né, pseudônimo, né, Allan Kardec, o professor Hippolyte Léon Denisard de Rivail, lá na França, ele, um professor renomado, reconhecido internacionalmente, podemos assim dizer, né, se interessou pelos fenômenos mediúnicos naquele período e começou a estudar, né? Então, estudar, investigar, e utilizou um método científico
né, característico da sua pessoa de estudioso, né, e ele constatou, de fato, que se tratava de uma revelação trazida, não criada por ele, mas trazida pela espiritualidade, né, através de todo um conjunto de fenômenos que as pessoas não entendiam. Então, a terceira revelação vem dizer que há um mundo espiritual. E esse mundo espiritual, ele é a origem do mundo material. E é de lá que todos viemos, e é para lá que todos voltaremos, né? E nos diz a maneira de vivermos aqui para bem voltarmos, digamos assim. Então é a doutrina espírita que traz essa revelação, não como um salvador, digamos assim, mas como uma doutrina de esclarecimento. Uma doutrina que vem, na verdade, explicar de uma forma mais ampla e mais profunda os aspectos da primeira e da segunda revelação, né? Como nós falávamos anteriormente, vem tirar o véu de cima dos ensinamentos de Moisés, os ensinamentos de Jesus, né? Trazendo agora de uma forma irrecusável, porque os ensinamentos da doutrina espírita, hoje, eles vêm caminhando passo a passo junto com o desenvolvimento científico. Então, não foi ainda e não será, a gente entende, contestado os ensinamentos da doutrina pela própria ciência. E o próprio Allan Kardec falou que se em algum ponto da doutrina a ciência comprovar que a doutrina está em equívoco, então naquele ponto a doutrina fica com a ciência, né? Mas isso não aconteceu. Então, de fato, a doutrina espírita é uma doutrina que traz esclarecimento, as verdades do mundo espiritual, para que nós possamos melhor compreender qual é o nosso papel aqui enquanto seres humanos, né? Então, os fundamentos da doutrina espírita é a existência de Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos, a fé raciocinada, a lei de evolução, a lei do amor. Então aqui nós podemos dizer que é a base, né, fundamental da doutrina espírita, né, e que essa base, ela em sendo estudada, compreendida, ela faz com que nós tenhamos um mundo de maior harmonia e paz nas relações nossa entre as pessoas, na relação nossa com Deus e na relação nossa conosco mesmo, né? Porque nós percebemos que os problemas, muitos problemas, ou a maioria dos problemas, eles estão no nível de relacionamento, né? No relacionamento que nós temos muitas vezes com nós mesmos, né? Com a não aceitação da nossa condição, do nosso contexto de vida, do nosso corpo, né? Do nosso cabedal intelectual, de conhecimento intelectual, ou da relação com as pessoas que nos cercam, enfim, né? Então, a doutrina espírita, através dos seus fundamentos, ela vem nos ensinar a compreensão, né, da importância de Deus nas nossas vidas, das consequências de termos uma relação íntima com Deus no nosso cotidiano. Ela vem nos dizer das consequências, de fato, né, de nós estarmos em harmonia, em sintonia com Deus. Porque E é uma doutrina de uma profundidade e de uma beleza impressionantes, né? Porque assim, a gente consegue constatar, né, não que somente na doutrina espírita nós constatamos, mas quando nós estabelecemos uma relação íntima com Deus, nós conseguimos ter maior equilíbrio, tranquilidade, discernimento diante das dificuldades da vida, né? E quando nós estabelecemos a prece diária no nosso cotidiano como elo de ligação, nós conseguimos ter essa intimidade com Deus, né? Então ela vem nos explicar a importância disso. A imortalidade da alma, por exemplo, que é um outro fundamento da doutrina espírita, e que também Jesus já trazia essa concepção, e as outras religiões também dizem da imortalidade da alma. No entanto, o Espiritismo, ele vem nos dizer de fato o que é uma alma, que é um espírito que está se utilizando de um corpo, né, nesse momento, e que nós então somos um espírito que momentaneamente estamos no corpo, e que nós não somos o corpo que é perecível, que vai
perder a sua vitalidade e que vai morrer, né? Que vai se decompor. Nós somos a alma que habita esse corpo. E essa alma, ela já tem uma história. Ela vem do plano espiritual, já tem uma bagagem e ela vai voltar para o plano espiritual, né? Com uma bagagem melhorada através das experiências que são realizadas. E quanto maior for a qualidade dessas experiências, maior é a nossa bagagem do ponto de vista positivo, né? Aí a doutrina espírita nos fala da reencarnação, que é o que nos faz ter a fé raciocinada, a fé racional. Não é só o crer por crer, né? Com Jesus, a adoração, a fé fervorosa. Com a doutrina espírita, essa fé a fervorosa, ela se dá principalmente pelo entendimento de que somos espíritos reencarnados. E se nós estamos passando por dificuldades, passando por aflições, passando por sofrimentos, é porque em algum momento da nossa existência espiritual nós demos causa a essa dificuldade e essa dor. Então nós estamos agora num processo de reparação ou num processo de provação, e está tudo certo. Então isso nos fortalece a fé, né? E assim vai. A comunicabilidade com os espíritos, né? Que também, através da mediunidade, Allan Kardec, principalmente na obra básica O Livro dos Espíritos, vem explicar. Hoje se fala em todos os cantos do mundo da fenomenologia mediúnica, né, ou da manifestação dos espíritos, mas quem explica isso? Como acontece, como se dá? O Livro dos Espíritos. Então, é um estudo científico que pode e deve ser utilizado não apenas pelos espíritas, pela doutrina espírita, mas por todas as religiões, ou por todos os interessados em entender um pouco mais como acontece a influência do mundo espiritual no mundo material. Porque essa influência acontece e ela é admitida por todas as religiões. Se você for numa igreja evangélica, por exemplo, lá diz que Deus interfere na vida das pessoas, não é verdade? A igreja católica, que Deus, que os santos interferem na vida das pessoas. Isso é uma interferência espiritual. A doutrina espírita vai nos explicar de uma forma estudada o fenômeno, como isso acontece, né? Os fenômenos materiais, aquelas movimentações, os barulhos, as pancadas, as mesas girantes no período da codificação, tudo isso vem com uma explicação lógica, né, pautada em estudo científico. Então isso fortalece a fé, né, a crença naquilo que se entende, né? E a lei da evolução, que diz que todas as coisas e todos os seres humanos estão num processo contínuo de evolução, assim como a ciência afirma, né? E a lei de amor, né? O amor é a lei fundamental do universo e é a força que une todos os seres e que impulsiona a evolução. Então, vem nos explicar a importância de desenvolvermos o amor em todos os aspectos que são possíveis de serem desenvolvidos nesse período evolutivo, né? Desenvolver o amor a Deus e ao próximo, né? Como a nós mesmos. Então, só para mim fazer o fechamento aqui, né? A doutrina espírita, ela vem como terceira revelação, não como uma doutrina que detém o conhecimento da verdade absoluta, mas ela vem trazendo verdades que foram desenvolvidas através de estudos científicos, metódicos, organizados e que podem e devem ser utilizados por toda a humanidade para que possam, de fato, entender, né, a relação que existe entre a vida material e a vida espiritual. Como ela não está baseada numa pessoa, em si, numa multidão de irmãos, né, tendo Kardec como codificador, a gente vai ver lá no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, o controle universal dos ensinos espíritas. O que é isso? Kardec pegava, digamos, se a gente está aqui em vários médiuns, então Kardec questionava o Kleber, vinha uma resposta, daí ela questionava a Fábio como médium, vinha outra resposta. Então ele pegava várias respostas e daí ele chegava a uma conclusão. Então, nessa importância, para mostrar esse método científico, né, é no método que era estudado por várias coisas. Então ele pegou uma grande base, e aí o que acontece? O Kardec vai falando, por exemplo, eles não acreditavam em reencarnação, Kardec deixa claro, mas ele foi entendendo a lógica da reencarnação e aí ele colocou no livro, né? Uma coisa que deixou ele espantado, por exemplo, que muitos irmãos que desencarnam não sabem que estão desencarnados.
E até hoje a gente vê, isso né, na nos prática grupos mediúnicos mediúnica. que a gente vê que muitos irmãos não sabem que estão desencarnados. Eles se reconhecem como um corpo, mas eles não entendem o que está acontecendo com eles. Muito interessante. Se nós pegarmos uma das obras básicas, que é a quarta obra, que é o Céu e o Inferno, ele vai, na segunda parte do livro, ela vai trazer vários relatos de espíritos que dão seu depoimento de quando eles chegam no plano espiritual depois da morte do corpo físico, né? Aquele ditado de que ninguém voltou para falar não é verdade. Lá, Kardec organizou, né, vários depoimentos de espíritos em graus diferentes evolutivos ali, né? E ele lá destaca, né, a experiência, quando chega no mundo espiritual, como eles chegam lá, o que eles percebem, o que eles estão sentindo, como é que eles são acolhidos, né? Então, bem interessante para quem tiver interesse em estudar um pouco mais sobre a vida, né, após o corpo físico, né, no livro O Céu e o Inferno, né, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, é a quarta obra codificada por Allan Kardec. E lembrando como é importante isso que o Michel fala, esse cuidado metodológico que o Kardec teve por ele ser um cientista, como traz credibilidade também, né, para a doutrina espírita. Então vamos mandar o nosso abraço para aqueles que estão conosco neste sábado, a Loiva, o Nelson, a Clenir, a Sandra, a Terezinha, o Carlos Roberto, o Regis, o Jair, o Silvio Breda, lá de Florianópolis, conosco, a Neiva Pagliari, a Tânia, que está lá no Rio Grande e nos acompanha pelo rádio, a Cíntia e o Nelson Badalotti, que estão trabalhando e nos acompanhando pelo rádio também. Michel, vocês nos falaram até agora sobre essas 3 revelações. Qual é a relação entre elas? De que forma que elas se relacionam? Então, a importância, né, dessas 3 revelações, assim, a doutrina espírita nos ensina que a gente reencarna para o aprendizado. Não? Seriam 2 grandes asas que a gente tem quando vem para a Terra, né, que seria a sabedoria e o amor. Então, essas 2 asas, elas vão sendo alimentadas por esses ensinos que a espiritualidade nos traz, né? Então, de acordo com a maturidade de cada nossa, né, nós vamos aprendendo que esse é um ensino gradativo. É mais ou menos como no colégio né? Você chega a uma certa idade, você tem que ingressar nas aulas iniciais. Não adianta lá no primeiro ano do ensino fundamental você ensinar coisas de física. Você tem que dar uma base, né? Você vai ensinar o que é a ciência, aí ele vai aprender, aí vai ampliar. Agora a gente vai estudar biologia, agora a gente vai estudar física, agora a gente vai estudar química. Então é assim também com os espíritos. Então por isso que foi esse ensino gradativo, né? Por aprendizado. Então a gente aprendeu com o povo hebreu a necessidade de nos relacionarmos com Deus. E aí nós temos a Torá, né? Que vai demonstrando essa relação entre os erros e os acertos daquele povo, né? Que é um aprendizado muito rico. Aí com Jesus a gente tem a demonstração de como Deus opera e coopera conosco, suas criaturas, né? Porque olha o que Deus, as curas de Jesus, né? Não são algo que derrogava as leis divinas, era algo que um espírito daquela capacidade conseguia fazer com aquelas pessoas, conseguia curar um cego, conseguia curar um aleijado, porque ele tinha essa capacidade de entender, né? E ainda hoje existem pessoas que conseguem fazer essas curas espirituais, né? Então, olha só essa intervenção, né? E aquela amorosidade, aquele carinho, né? De você olhar, né? Como o Kleber bem colocou, olhar a pessoa como um espírito em evolução. E um espírito que às vezes precisa de um olhar carinhoso, precisa de um acolhimento, para que ele tenha a força de, apesar de ter caído moralmente, tenha a força de se levantar e continuar. Que ele não desista, né? Infelizmente, nós tivemos a perda, né? do apóstolo Judas, né? Infelizmente ele acabou não conseguindo resistir àquela provação, né, de acabar, porque ele entendia que Jesus tinha que ser um líder político daquele povo. E aí quando ele faz aquela coisa, né, porque ele pensava assim, a gente vai fazer uma tomada armada de Jerusalém, vamos tomar tudo, a gente vai fazer todas as bobagens que a gente pode fazer nós humanos, depois a gente vai entregar o trono para Jesus. Na cabeça dele era isso. E estava tudo lógico, certo. Né? Isso, porque eles eram de um povo ali de Israel que tinha essa vontade de tomar por arma, né? E ainda hoje, né, as pessoas querem fazer essas... Porque a gente vê que... Fazendo. Isso, a violência, a gente vê que não dá certo, gente. A gente vê, desde a antiguidade, as pessoas estão se matando umas às outras, as penas são de capitais, mas mesmo assim, não... Por quê? Porque a evolução, ela tem que se dar da pessoa,
né? E não o contrário, né? Não a lei impor aquela e aí ele ter medo daquilo, né? E aí o Espiritismo, ele vem demonstrar então que não é revogada essa lei divina por Moisés nem por Jesus. Então ele recorda, explica, completa, desenvolve e faz essa aliança que o Kleber coloca, né, da ciência com a fé. É lógico que a ciência hoje, ela não tem meios para comprovar o Espiritismo, porque o método científico que hoje é aplicado, ele necessita de algo material que o Espiritismo não tem como dar, porque a gente está falando de duas esferas diferentes, né, a matéria e o espírito, mas aos pouquinhos eu acredito que vai se chegar a um ponto que a gente vai descobrir, algumas coisas já estão sendo reveladas, né. Bons passos já foram dados, né, nesse sentido. E aos pouquinhos vai se dar, né, então... relembrar, né, que não há melhor religião. Então no Brasil a gente tem inúmeras religiões de matriz africana que são excelentes, que a pessoa gosta, vai lá, frequenta. O que a gente diz quando a gente estuda é que a gente deve, a gente entende, né, que é muito bom ter uma religiosidade, frequentar um culto, frequentar, fazer parte de uma comunidade religiosa, para que a gente tenha mais força, porque a gente sozinho é muito fraco, né, e às vezes não tem capacidade, né, para isso. Então as religiões são grandes chaves que abrem a porta da espiritualidade e nos auxiliam a melhorar esse nosso relacionamento com Deus e com o nosso semelhante. Kleber, para a gente finalizar essa nossa conversa, você pode nos falar rapidamente como podemos aplicar essas mensagens das 3 revelações em nossa vida cotidiana? Eu acho que de uma forma bem objetiva, né, usar desse conhecimento, buscar entender, né, para que a gente possa operar cada uma revolução, uma transformação íntima. Como o Michel bem falou aqui, não tentar mudar o próximo, o outro, né, através das nossas convicções, das nossas palavras, da nossa força, mas usar dessas revelações, desse conhecimento que nos foi oportunizado por Deus, através de Moisés, através de Jesus, através do Espiritismo, para que nós possamos modificar a maneira de sentir e de pensar e, consequentemente, de agir, né, de falar, né? Porque o mundo hoje, ele já atingiu um patamar intelectual muito elevado, né? Intelectualmente falando, nós estamos muito bem desenvolvidos, né? A humanidade está muito bem desenvolvida. Agora, no aspecto moral, nós temos muito ainda a desenvolver, embora já tenhamos feito bons passos desde a primeira revelação até agora, do ponto de vista moral, mas há muito o que se fazer. É só nós olhar para o lado, os noticiários, enfim, né? Há muita coisa que demonstra que o ser humano precisa desenvolver-se moralmente. Então, no nosso dia a dia, é importante, e eu volto a afirmar, estabelecermos uma relação de intimidade com Deus, com Jesus, com os benfeitores espirituais, para que nós possamos estar sempre inspirados para o melhor, né? Para pensar, para sentir de uma forma mais em harmonia com as leis de Deus. Então, é procurar no cotidiano fazer de uma forma contínua, né, uma análise das nossas ações, uma análise dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, para que nós possamos evidenciar ali, né, quanto nós estamos nos aproximando, nos afastando de Deus, né, das leis que regem a vida, das leis naturais estabelecidas por Deus, né. Então não é um movimento fácil, é um movimento difícil, porque ele exige que nós nos despojemos do orgulho, né, que faz com que muitas vezes a gente se perceba muito maior e muito melhor do que de fato nós somos, né, e superiores aos outros. Então, desenvolver a humildade para que nós possamos ter esse olhar atento para as nossas vicissitudes, para as nossas deficiências, para as nossas imperfeições e se melhorar através da ação, não só da reflexão, mas da ação ao próximo. Muito obrigada, então. Estamos encerrando mais um programa Hora Espírita, hoje com o tema As 3 Revelações. Agradecemos a participação de todos. Os nossos últimos abraços aqui para o Alexandre Barros, de Minas Gerais, a Neide Maria, o Ricardo, o Ireneu Viana. Obrigada ao Kleber e ao Michel e desejamos a todos um excelente final de semana e até o próximo sábado.